notícia que seu filho tem a síndrome? Na verdade, assim, foi muito difícil, porque quando meu filho nasceu, eu só descobri que ele tinha algo diferente com ele após o nascimento. Porque até então, os exames todos normais e tudo. Eu já sabia que ele ia nascer, provavelmente ia para uma UTI, eu não tinha dimensão do que era uma UTI. Porque no oitavo mês, eu fui fazer um último exame, que é uma ultrassom mais detalhada, e eu nunca tinha perguntado o peso dele. Nesse dia eu resolvi perguntar o peso, e o médico falou assim, Jane, ele está com 1,3 kg no oitavo mês. E aí eu falei assim, o que significa isso? Ele falou assim, olha, 3 hipóteses. Ou ele pode ser uma cardiopatia, não é o caso. Não, em primeiro lugar, pode ser, vamos repetir esse exame daqui a 30 dias, né? Vamos dar mais um mês para ele aí, porque a criança ela pega mais peso mais no final. Ele vai ser pequeno, você é pequeno, seu marido é um pouco mais alto, mas você é pequeno. E vamos dar mais um tempo para ele, vamos repetir o exame. E a segunda e a terceira hipótese, porque ele falou que eram 3. A segunda seria cardiopatia. Ele falou, mas eu não acredito porque os exames dele estão muito bem, assim, os exames estão bons. E a terceira seria genética. E aí ele desconversou e eu saí de lá arrasada, isso assim, no oitavo mês. Saí de lá bem preocupada e fiquei o mês inteiro com aquela neurose na cabeça, sabe? Aquele trem batendo na cabeça, mas aí estava trabalhando, então, né, às vezes a gente esquece. Aí quando eu fui repetir o exame, na verdade meu exame estava marcado para uma sexta-feira, então ele vai fazer 10 anos agora, dia 25. E aí na segunda eu tinha uma consulta de rotina com a minha ginecologista, né? Aí eu coloquei pra ela e tudo, ela falou, Jane, parto bom é aquele que ninguém sofre, né? E você vai repetir o exame, assim que você fizer o exame, você pede um médico pra me ligar. E se for necessário, eu vou fazer seu parto logo. Ela falou assim comigo, até então eu tava tranquila e fui pro hospital. E na chegada lá no hospital, eu já sabia então, aí tudo bem, fui fazer o exame, e aí ele realmente falou, seu filho realmente não está ganhando peso, então eu acho que é melhor, isso foi na quarta, acho melhor sua médica fazer o parto até segunda-feira, porque não compensa deixar ele aí mais 30 dias, sendo que ele pode estar em sofrimento e tudo. Então assim, aí liguei pra minha médica e falou, Jane, fazer seu parto amanhã, eu liguei na quarta, vou fazer seu parto amanhã. Aí eu, tudo bem, até então não tinha dimensão, então foi isso, eu sabia que ele ia nascer e para uma UTI. E aí após o nascimento eu não pude vê-lo, a médica falou, não, nós vamos levar, não peguei nada, foi feita uma cesariana, e meu marido que acompanhou essa saída dele, né, do centro cirúrgico para o TIM, que é lá uma parte que eu ganhei ele, então lá é tudo próximo, assim, né. Aí meu marido falou que ele conseguia respirar um pouco, eu ouvi ele chorar um pouquinho, mas assim, eu não vi meu filho. Então isso pra mim, assim, mas você fica dopada, você não tem muita noção, você tá cheia de anestesiada. E aí eu fui na UTI, bati lá, apertei a campainha, a médica, fiquei insistindo, a médica falou bem assim, olha, tem horário até as 21, mas eu falei, doutora, eu não vi meu filho, eu quero ver meu filho agora. Aí ela deixou, ela falou assim, não, tudo bem, como você ganhou e ficou esse tempo todo, né? A gente vai deixar você ver. Aí quando eu entrei, eu vi que tinha uma coisa diferente com ele. Eu não sabia identificar, eu nunca tinha tido filho, né, gente? Então, mas era físico? Eu vi que tinha alguma coisa diferente. Primeiro que ele era muito pequenininho, imagina, 1,3 kg, já perde peso quando nasce. Então eu vi que tinha algo diferente, mas eu não sabia o que. As perninhas, o rostinho, eu vi que tinha o pezinho meio tortinho, né, aquele pezinho esquerdo dele. E aí pronto, aí vi, tudo bem, mas também a ficha não cai, né? Aí ganhei na quinta, fiquei sexta, sábado a minha médica me deu alta. Só falou assim, olha, seu filho nasceu com uma síndrome genética, ele está sendo avaliado agora por uma geneticista, e é isso, você vai ter alta. Assim. Nossa, não te deixou a par da situação, não? Não, só falou comigo assim, eu fiquei atordoada, entendeu? Aí assim, fui pra casa. Meio-dia fui pra casa. E meu filho ficou lá. No sábado, a geneticista examinou ele, eu não estava lá, examinou e pediu para colher o sangue para fazer o cariótipo. E eu lembro muito de um médico que me falava assim, Jane, eles tentavam me dizer algo que meu filho... Eu sabia que meu filho era diferente, mas a gente não tinha o diagnóstico. Aí no dia 28, quando eu estava até almoçando lá, aí marcaram a consulta para mim à tarde para eu levar o exame para essa geneticista que examinou ele no terceiro dia de vida. A médica geneticista que me deu o diagnóstico, que
que fez o tal do aconselhamento genético, um horror. Ela simplesmente, cheguei lá, ela abriu o exame e estava eu e minha irmã, inclusive meu marido estava trabalhando, esse dia viajando, que ele não pôde, porque assim, a gente não sabia que eu ia para consulta tarde, porque ele sempre tentava estar junto, né, e tudo. Aí a primeira pergunta que ela me fez foi assim, quando viu minha irmã, cadê seu marido? Eu falei, por quê? Por que você perguntou meu marido? Eu sou mãe, tô aqui. Aí ela bem assim, é sempre assim, geralmente eles abandonam a mãe. Aí eu falei bem assim, olha doutora, meu marido não está aqui, primeiro que eu não sabia que eu ia vir para essa consulta, e segundo, meu marido não está aqui porque ele não pode estar, ele está trabalhando, eu tenho a possibilidade de estar de uma licença maternidade, mas ele não tem. Então assim, eu só consegui responder essas coisas. Fiquei até o diagnóstico dele mesmo, de saber que é uma síndrome, eu fiquei meio anestesiada, assim, meio em estado de choque. Eu fiquei, depois que teve o diagnóstico e tudo, que eu comecei a enfrentar realmente, mas esses primeiros 28 dias foram muito difíceis de aceitação. Ninguém aceita ter um filho assim. Quem falar que aceita está mentindo para vocês, pode ter certeza disso. E não me sinto mais especial porque eu tenho um filho assim, não. Porque você é muito especial, porque Deus... Não aceito isso, entendeu? Ele está aqui, eu faço de tudo para preservar a vida dele, tanto que ele já vai fazer 10 anos. Mas assim, eu não aceito esse tipo de explicação. Para mim, existe uma explicação científica, que é uma síndrome genética, não se repete, papapá. Depois disso, que ela perguntou para o meu marido, ela ainda falou assim... E era mais ou menos o que eu suspeitava, era isso mesmo. Esse menino está vivo ainda? Que horror, Aí eu falei bem assim, tá, doutora, mas é porque essa síndrome é muito grave, as crianças nascem e morrem 24 horas depois. Eu falei, mas doutora, ele tem 28 dias. Então assim, para resumir, essa parte diagnóstica foi extremamente horrorosa. Mas assim, concretamente sobre a síndrome em si, não tem muitos estudos. Estudos são da década de 60. E como que você obteve as informações? Então, depois que saiu o diagnóstico, eu fui na internet pesquisar. Foi pela internet tudo que você Não, sabe? Não, mas o que eu pesquisei, quando eu entrei na internet, isso em 2006, não tinha as informações que a gente tem depois do site. Assim, parece uma coisa boba. Eu não sei se tem a ver com o site, ou se porque eu acompanho e eu vi antes. Aí eu fui pra casa, saí da UTI e fui pra casa. No outro dia eu não consegui olhar meu filho, das informações que eu lia na internet. Horríveis. Não tinha uma história de sucesso. E aí por isso que a gente resolveu fazer o site, para mostrar assim, a doença é grave, mas existem tais e tais casos de sobrevida, que é importante o cuidado, papapá. E aí hoje, se você clicar, jogar na internet síndrome de Ehlers, além do site do Heitor, você vai encontrar uma série de outros mostrando êxito. E é isso. E aí a gente pensou, tá, ele tem esse diagnóstico, a gente vai cuidar dele. Se ele viver um dia, nós vamos cuidar dele um dia. E foi assim que eu fui me pegando, olha. Se ele viver 10 anos, nós vamos cuidar dele 10. Até porque ninguém sabe quanto tempo vai ficar nessa terra, né? Por exemplo, ele já enterrou o pai dele. Meu marido é falecido. Ai, meu Deus. Vai fazer 3 anos em agosto, acidente de carro. Em tese, meu marido viveria mais que ele, né? A gente nunca e várias sabe. outras pessoas que já foram depois dele, que conviviam com ele, que ele tá enterrando, entendeu? Nossa. E ele tá aí, firme e forte, e com deficiência. É importante ter um outro filho, porque isso ajuda muito, entendeu? E é muito interessante, porque o Arthur empurra ele, puxa o cabelo dele, faz tudo que o irmão faz com ele, briga com ele, chama a atenção dele. Ontem mesmo o Arthur eu boto sempre os dois juntos, né? Assim, na sala, em casa, na sala é assim, minha casa mudou toda, né? A sala tem um tatame enorme para ele ficar deitado ou sentado, então tem um monte de almofada, E aí todo mundo que vai lá em casa, todo mundo senta no chão, apesar de ter sofá, ninguém senta no sofá lá em casa mais. A gente tem a TV grande, né, com vídeo, e aí o Arthur estava dormindo aqui desse lado e ele aqui, nesse outro lado. Ele vinha toda hora pra cima do irmão. Vinha toda hora querendo passar a mão na cara dele, É muito bonito, assim. Você vê ele interagindo, né? Aí de vez em quando eu deixo os dois juntos. Hoje eu não posso deixar os dois juntos e tomar um banho. Antes não podia, porque o Arthur voava nele. Assim. Nossa. Logo no início, aquela fase que a criança tá mordendo. Menina, ele mordia. Um dia eu tô vendo, eu tava sentada dando lanche a ele e o Arthur engateando. Eu tô vendo ele bem assim. Ai, meu Deus. Eu disse, o que foi isso? O Arthur estava debaixo da cadeira mordendo o pé dele. Ai, meu Deus. Então, assim, ao mesmo tempo isso é interessante, porque um estimula o outro, entendeu? More, it cannot wait. I'm yours. Well, I'm open up your mind and see